Eu vi o que aconteceu naquela noite. Por 15 anos carreguei isso aqui, disse Sebastião Ferreira, de 67 anos, batendo a mão fechada no peito durante a entrevista concedida em sua pequena casa na periferia de Três Pontas, interior de Minas Gerais. Suas mãos tremiam ligeiramente, enquanto ajustava o boné desbotado sobre a cabeça grisalha. Agora preciso contar. Não posso morrer levando isso comigo. Era 12 de setembro de 2006. Uma terça-feira que começou como qualquer outra na cidade de São Sebastião do Paraíso. O ar seco do inverno mineiro carregava o cheiro de poeira e fumaça das queimadas distantes. Carolina Mendes, 19 anos, acordou cedo naquela manhã para ajudar a mãe, Dona Aparecida, na pequena mercearia da família. A jovem tinha cabelos castanhos longos e sempre usava uma fita vermelha para prendê-los quando trabalhava. Carolina estava no segundo ano de pedagogia na faculdade da cidade vizinha, viajando todos os dias no ônibus das 6 da manhã. Era conhecida por todos na vizinhança. Uma moça educada, que cumprimentava os mais velhos na rua e ajudava as crianças com as lições de casa. Seus sonhos eram simples: formar-se, dar aulas na escola municipal e, talvez, um dia, conhecer as praias do Rio de Janeiro que via na televisão. Naquela tarde, Carolina comentou com a mãe sobre a festa comunitária que aconteceria na pracinha central. Era a tradicional celebração de Nossa Senhora das Dores, padroeira da cidade, com barracas de pastel, música sertaneja e danças típicas. Dona Aparecida não gostava muito dessas festas noturnas, acreditava que moça de família deveria estar em casa após as 9 da noite. Mas Carolina insistiu. Seus amigos da faculdade estariam lá, e ela prometeu voltar antes das 11. Mãe, é só ali na praça. Todo mundo da cidade vai estar. Que mal pode acontecer? Foram as últimas palavras que Dona Aparecida ouviu da filha. Carolina saiu de casa por volta das 8 da noite, usando uma blusa azul clara, calça jeans e tênis branco. Levava uma pequena bolsa de couro marrom que ganhara de presente no aniversário. O som da música já ecoava pelas ruas de terra batida, misturado ao barulho dos geradores que alimentavam as barracas improvisadas. Durante a festa, Carolina foi vista conversando com amigas da faculdade, dançando forró e comendo pastéis na barraca do seu Zé. Por volta das 10h30, ela se despediu do grupo, dizendo que precisava voltar para casa. Algumas testemunhas a viram caminhando sozinha pela rua principal, a via que cortava a cidade de ponta a ponta e passava em frente à sua casa. Era uma caminhada de apenas 8 quarteirões. Carolina conhecia cada pedra daquele caminho. As luzes dos postes de ferro criavam círculos amarelados no chão empoeirado, e o som da festa, aos poucos, foi ficando mais distante. 3 pessoas diferentes confirmaram ter visto a jovem naquela caminhada. Dona Maria, que regava as plantas na varanda. O jovem Cláudio, que voltava do trabalho de bicicleta, e Sebastião Ferreira, que fumava na soleira de sua casa. Sebastião sempre gostava de observar o movimento da rua após o jantar. Sua casa ficava estrategicamente posicionada na esquina da rua principal com a Travessa São José, oferecendo visão privilegiada de quem passava. Ele viu Carolina se aproximando, caminhando em passos apressados, olhando por cima do ombro como se alguém a seguisse. Mas por 15 anos, Sebastião não contou a ninguém o que viu depois disso. Carolina nunca chegou em casa. Dona Aparecida esperou até meia-noite antes de sair para procurá-la. Primeiro, foi até a praça, onde a festa ainda continuava. Perguntou para os organizadores, para os donos das barracas, para todo mundo que encontrou. Todos confirmavam. Carolina tinha saído há mais de 1 hora. O desespero de uma mãe ecoou pelas ruas vazias de São Sebastião do Paraíso naquela madrugada de setembro. Dona Aparecida bateu na porta de cada casa do trajeto entre a praça e sua residência. Acordou vizinhos, pediu ajuda, implorou por informações. Mas Carolina tinha simplesmente sumido nos 8 quarteirões entre a festa e casa. Como se a terra tivesse se aberto e engolido a jovem de 19 anos que sonhava em ser professora. O sol nasceu nublado na manhã de 13 de setembro, como se o próprio céu pressentisse a tragédia que se descortinava. Dona Aparecida não havia dormido nem 1 minuto. Sentada na varanda de sua casa, com os olhos inchados de tanto chorar, ela observava cada pessoa que passava na rua principal, esperando que uma delas trouxesse notícias de Carolina.
A notícia do desaparecimento espalhou-se pela cidade pequena como fogo em capim seco. Antes das 8 da manhã, mais de 20 vizinhos já se aglomeravam em frente à casa da família Mendes. Dona Francisca, da padaria, trouxe café e pão para sustentar as pessoas que viriam ajudar nas buscas. O prefeito, Antônio Carlos, chegou pessoalmente para garantir que toda a estrutura municipal estaria disponível. "Vamos encontrar a Carolina", prometeu ele, segurando as mãos trêmulas de Dona Aparecida. "Essa cidade é pequena. Ninguém desaparece assim sem deixar rastro." O delegado Mário Augusto, um homem de 45 anos com bigode grisalho e ar cansado, chegou da delegacia de Três Pontas para assumir o caso. Ele montou um ponto de comando improvisado na mercearia da família, transformando o pequeno estabelecimento em centro de operações. Mapas da cidade foram espalhados sobre o balcão onde Carolina vendia balas e refrigerantes apenas 2 dias antes. As buscas começaram de forma sistemática. A cidade foi dividida em setores e grupos de 10 pessoas percorreram cada rua, cada beco, cada terreno baldio. Gritavam o nome de Carolina, checavam cisternas, procuravam em casas abandonadas. O som dos apitos ecoava pelas colinas que cercavam São Sebastião do Paraíso, misturado aos latidos dos cães farejadores emprestados pela polícia de Varginha. Cláudio Santos, o rapaz que vira Carolina na bicicleta, foi um dos primeiros a ser interrogado. Nervoso e gaguejando, ele repetiu sua versão dezenas de vezes. Estava voltando do trabalho na cooperativa quando passou por ela na rua principal. Carolina caminhava normalmente. Não parecia assustada nem perseguida. Eles se cumprimentaram com um aceno, como sempre faziam. Ela estava bem, delegado. Parecia até apressada para chegar em casa, declarou Cláudio, as mãos suadas apertando o boné. Dona Maria, a senhora que regava as plantas, confirmou ter visto Carolina passar em frente à sua casa por volta das 10h45. A jovem caminhava sozinha, mas Maria não notou nada de estranho. Estava concentrada em suas begônias e só olhou rapidamente quando ouviu os passos na calçada. Sebastião Ferreira também prestou depoimento no segundo dia de buscas. Sentado na cadeira de plástico da delegacia improvisada, ele confirmou ter visto Carolina passando por sua casa, mas sua versão foi estranhamente vaga. Disse que estava fumando na porta, viu a moça caminhando, acenou para ela e depois entrou para dormir. Quando perguntado sobre detalhes, que horas exatamente, se ela parecia nervosa, se viu mais alguém na rua, Sebastião respondia com frases curtas e evitava o olhar do delegado. "Sei lá, delegado. Era noite. Estava escuro. Vi ela passar e pronto. Entrei para dentro", murmurou, acendendo um cigarro com mãos ligeiramente trêmulas. As semanas se transformaram em meses. A cidade, que havia se mobilizado inteiramente nas primeiras semanas, começou a retomar sua rotina normal. As conversas na padaria mudaram de assunto. Os cartazes com a foto sorridente de Carolina foram sendo cobertos por propaganda política das eleições municipais de outubro. Dona Aparecida envelheceu anos em poucos meses. Seus cabelos escureceram de tanto tingir as raízes brancas que brotavam do estresse. Ela fechou a mercearia temporariamente, incapaz de permanecer no local onde Carolina trabalhara todos os dias. Perambulava pelas ruas como um fantasma, parando estranhos para mostrar a fotografia da filha, perguntando se alguém sabia de alguma coisa. O delegado Mário Augusto investigou todas as pistas possíveis. Checou a vida amorosa de Carolina. Ela namorava esporadicamente com um rapaz de Três Pontas, que tinha álibi sólido para a noite do desaparecimento. Investigou possíveis inimizades. Carolina não tinha nenhuma. Verificou se ela tinha dívidas ou envolvimento com drogas. Nada foi encontrado. A teoria mais aceita pela polícia era de sequestro seguido de homicídio. Possivelmente alguém de fora da cidade, que conhecia a rotina local e esperou o momento certo. Mas não havia evidências físicas, nenhum rastro de luta, nenhuma mancha de sangue, nenhum objeto perdido. Carolina tinha simplesmente evaporado entre a Travessa São José e sua casa, uma distância de apenas 400 metros. Os anos se arrastaram com a lentidão cruel do tempo que não cura feridas. 2007, 2008, 2009. Dona Aparecida recebeu dezenas de telefonemas de pessoas afirmando ter visto Carolina em outras cidades.
Correu atrás de cada pista falsa. Viajou para Belo Horizonte 3 vezes, seguindo informações que não levavam a lugar algum. Em 2010, 4 anos após o desaparecimento, ela finalmente reabriu a mercearia. Precisava trabalhar para sobreviver, mas manteve o quarto de Carolina exatamente como estava, a cama sempre arrumada, os livros de pedagogia organizados na estante, a fita vermelha pendurada no espelho do guarda-roupa. A cidade aprendeu a conviver com o mistério. Carolina Mendes tornara-se uma lenda local, a jovem que desapareceu numa noite de setembro e nunca mais foi vista. Mães usavam sua história para assustar filhas adolescentes que queriam sair à noite. Lembra da Carolina? Você quer acabar igual a ela? Sebastião Ferreira continuou morando na mesma casa da esquina. Envolveu-se com a bebida nos anos seguintes ao desaparecimento, passando tardes inteiras no bar do Zé da esquina. Quando alguém mencionava o caso de Carolina em sua presença, ele ficava quieto, pedia outra dose de cachaça e mudava de assunto. Durante 15 anos, o segredo corroeu sua consciência como ferrugem corrói o ferro. Sebastião assistiu Dona Aparecida definhar de saudade. Viu a cidade inteira especular sobre o destino de Carolina. Participou de missas anuais em memória da jovem, sempre em silêncio, sempre carregando o peso daquilo que sabia e não contava. Até que, em março de 2021, aos 67 anos e sofrendo de problemas cardíacos, Sebastião Ferreira finalmente procurou um jornalista local. Suas primeiras palavras foram como um desabafo de 15 anos de culpa. Eu vi o que aconteceu naquela noite. A revelação de Sebastião Ferreira chegou aos ouvidos do jornalista Rodrigo Pimenta numa tarde chuvosa de março de 2021. Rodrigo trabalhava no jornal local há mais de 10 anos e conhecia bem a história do desaparecimento de Carolina Mendes. Como qualquer repórter de cidade pequena, ele havia coberto o caso extensivamente nos primeiros anos, acompanhado as buscas, entrevistado a família dezenas de vezes. Esse velho deve estar bebendo demais, pensou Rodrigo quando recebeu o telefonema. Sebastião Ferreira tinha fama de cachaceiro na cidade, e não seria a primeira vez que alguém aparecia com informações fantasiosas sobre Carolina. Mas alguma coisa na voz embargada do homem o fez aceitar o encontro. Eles se reuniram na pequena casa de Sebastião, na mesma esquina onde 15 anos antes ele havia presenciado os últimos momentos de Carolina na rua. A casa cheirava a cigarro velho e umidade. Sebastião serviu café em xícaras descascadas e começou a falar com voz baixa, como se as próprias paredes pudessem ouvi-lo. Aquela noite, eu vi mais do que contei para a polícia, admitiu ele, as mãos tremendo ligeiramente. Vi a Carolina passar, sim, mas também vi quem estava seguindo ela. A história que Sebastião contou mudaria para sempre a investigação do caso. Segundo ele, poucos minutos depois de Carolina passar por sua casa, um homem tinha surgido das sombras da Travessa São José. Sebastião reconhecera a silhueta. Era Geraldo Teixeira, filho do dono da farmácia local, um homem de cerca de 35 anos, conhecido na cidade por seus problemas com bebida e comportamento agressivo. O Geraldo estava meio escondido ali na esquina, como se estivesse esperando ela passar, relatou Sebastião. Quando a Carolina foi embora, ele saiu atrás. Eu achei estranho, mas, sei lá, pensei que não era da minha conta. Rodrigo ouviu a confissão com crescente interesse, mas precisava de mais do que palavras. Pediu para Sebastião mostrar exatamente onde havia visto Geraldo naquela noite. O velho o levou até a Travessa São José, uma ruela estreita que conectava a rua principal com o bairro onde Geraldo morava na época. Foi ali apontou Sebastião para um espaço entre duas casas, próximo a um terreno baldio coberto de mato alto. Ele estava ali parado, fumando. Quando vi a Carolina passar, ele jogou o cigarro no chão e foi atrás dela. O jornalista decidiu explorar a área indicada por Sebastião. O terreno baldio havia sido transformado numa pequena horta comunitária em 2018, mas ainda mantinha algumas áreas selvagens cobertas por vegetação densa. Rodrigo passou horas caminhando pelo local, procurando qualquer indício que pudesse sustentar a versão de Sebastião. Foi quando ele viu um reflexo estranho entre as folhas de uma velha amoreira no canto mais escondido do terreno. Afastando os galhos cuidadosamente, Rodrigo descobriu algo que fez seu coração acelerar. Meio enterrada no solo, coberta por 15 anos de folhas mortas e terra,
estava uma pequena bolsa de couro marrom. A bolsa estava deteriorada pelo tempo e pela umidade, mas ainda mantinha sua forma característica. Rodrigo reconheceu imediatamente a descrição que Dona Aparecida havia dado à polícia dezenas de vezes. Era a bolsa que Carolina carregava na noite do desaparecimento, um presente de aniversário que ela gostava muito de usar. Com as mãos trêmulas, Rodrigo fotografou a bolsa ainda no local onde a encontrou, documentando cada detalhe antes de removê-la. Dentro, protegidos por um plástico milagrosamente preservado, estavam alguns objetos pessoais de Carolina: sua carteira de estudante da faculdade, algumas moedas e um pequeno caderno onde ela anotava pensamentos e poemas. Mas o item mais importante estava no fundo da bolsa: um pedaço de papel amassado com algo escrito a lápis. A caligrafia era claramente de Carolina, e as palavras eram aterrorizantes em sua simplicidade. Geraldo me seguiu. Estou com medo. Se algo acontecer comigo, foi ele. O bilhete estava datado de 12 de setembro de 2006, o dia do desaparecimento. Rodrigo imediatamente contactou a Polícia Civil. A descoberta da bolsa reabriu oficialmente o caso de Carolina Mendes, agora com uma nova perspectiva investigativa. O delegado responsável, sucessor do já aposentado Mário Augusto, ordenou uma busca mais detalhada no terreno onde a bolsa foi encontrada. A escavação revelou mais evidências perturbadoras. Além da bolsa, foram encontrados fragmentos de tecido azul claro, compatíveis com a blusa que Carolina usava naquela noite, e um botão que correspondia exatamente à descrição dada pela mãe. Mas o mais chocante foi descoberto a poucos metros dali: uma carteira masculina esquecida, com documentos que identificavam seu dono como Geraldo Teixeira. A carteira continha, além dos documentos, uma fotografia de Carolina que ela nunca havia dado a Geraldo, provavelmente tirada secretamente durante alguma festa ou evento na cidade. No verso da foto, com letra masculina, estava escrito "Minha Carolina". 15 anos depois do desaparecimento, as peças do quebra-cabeças finalmente começavam a se encaixar. A bolsa encontrada na horta comunitária não era apenas uma evidência física. Era a prova de que Carolina havia pressentido o perigo e tentado deixar rastros daquilo que estava acontecendo com ela. O bilhete encontrado em sua bolsa seria o último registro deixado por uma jovem de 19 anos que sabia que estava em perigo, mas não teve tempo nem oportunidade de pedir ajuda. Geraldo Teixeira havia deixado São Sebastião do Paraíso poucos meses depois do desaparecimento de Carolina. Oficialmente, mudara-se para Poços de Caldas para trabalhar numa distribuidora de medicamentos, uma oportunidade que seu pai, dono da farmácia local, havia conseguido através de contatos comerciais. Na época, ninguém achou estranho. Geraldo sempre foi inquieto, e a mudança parecia natural para um homem solteiro em busca de melhores oportunidades. Mas agora, com a descoberta da bolsa e das evidências que a acompanhavam, sua partida súbita ganhava um significado muito diferente. O delegado Marcos Vinícius, responsável pela reabertura do caso, localizou Geraldo em maio de 2021. Aos 50 anos, ele trabalhava como representante comercial e morava sozinho num apartamento pequeno no centro de Poços de Caldas. Quando os policiais bateram à sua porta numa manhã de terça-feira, Geraldo estava tomando café e lendo jornal, como fazia todas as manhãs há 15 anos. "Geraldo Teixeira?", perguntou o delegado, mostrando a carteira de identificação. "Precisamos conversar sobre Carolina Mendes." O rosto de Geraldo perdeu toda a cor. Ele deixou a xícara de café cair no chão, espalhando o líquido escuro pelo piso frio do apartamento. Suas mãos começaram a tremer visivelmente, e ele se apoiou no batente da porta para não cair. Eu não sei de nada sobre isso", murmurou, mas sua voz traía o desespero de quem carregava um segredo por tempo demais. Na delegacia, Geraldo inicialmente manteve a versão de que não sabia nada sobre o desaparecimento de Carolina. Disse que mal conhecia a jovem, que tinham se cumprimentado algumas vezes na rua, mas nada além disso. Negou ter estado próximo à Travessa São José na noite de 12 de setembro de 2006. Afirmou que sua carteira havia sido perdida semanas antes do desaparecimento. Mas quando o delegado mostrou as fotografias da bolsa encontrada, do bilhete escrito por Carolina, e principalmente da foto dela que estava na carteira, Geraldo desabou.
Começou a chorar compulsivamente, cobrindo o rosto com as mãos, repetindo entre soluços: eu não queria que isso acontecesse. Deus é minha testemunha, eu não queria. A confissão saiu aos pedaços, interrompida por crises de choro e momentos de silêncio. Geraldo admitiu que há meses vinha observando Carolina, fascinado por sua beleza e pela gentileza com que tratava todos na cidade. Havia desenvolvido uma obsessão doentia pela jovem, seguindo-a discretamente, fotografando-a sem que ela percebesse, criando fantasias românticas onde eles estariam juntos. Eu achava que ela gostava de mim também, disse entre lágrimas. Quando ela me cumprimentava na rua, eu pensava que era um sinal, que ela estava interessada. Na noite da festa, Geraldo havia bebido mais do que o normal. Viu Carolina saindo sozinha da praça e decidiu segui-la. Escondeu-se na travessa São José, esperando o momento certo para abordá-la. Quando Carolina passou caminhando em direção à casa, ele a alcançou próximo ao terreno baldio. Eu só queria conversar com ela, explicou Geraldo, a voz embargada. Queria dizer que eu gostava dela, que podíamos namorar, mas ela ficou assustada quando me viu. Começou a andar mais rápido. Geraldo admitiu ter seguido Carolina até o terreno baldio, insistindo para que ela conversasse com ele. A jovem, assustada, tirou um papel da bolsa e escreveu apressadamente alguma coisa, provavelmente o bilhete que seria encontrado 15 anos depois. Quando Geraldo percebeu o que ela estava fazendo, tentou tomar o papel de sua mão. Houve uma luta, confessou ele, olhando fixamente para o chão. Eu só queria o papel, não queria machucá-la, mas ela gritou, e eu fiquei desesperado. Tampei a boca dela com a mão para ela parar de gritar. Carolina se debateu, tentando escapar. Na confusão, Geraldo empurrou-a com força, fazendo-a bater a cabeça numa pedra que havia no terreno. A jovem parou de se mover imediatamente. Geraldo verificou sua respiração e percebeu que Carolina estava morta. Desesperado e em pânico, ele decidiu esconder o corpo. Carregou Carolina para uma área mais afastada do terreno e a enterrou numa cova rasa, cobrindo-a com pedras e galhos. A bolsa da jovem ficou esquecida no local da luta, junto com sua carteira que caíra durante o confronto. Eu enterrei ela ali mesmo, no fundo do terreno, admitiu Geraldo. Passei a noite toda cavando com as mãos. Quando amanheceu, não se via nada. Pensei que ninguém ia descobrir. Nos dias seguintes, Geraldo participou das buscas junto com o resto da comunidade, numa tentativa desesperada de parecer inocente. Mas a culpa e o medo de ser descoberto o consumiam. Quando seu pai lhe ofereceu o trabalho em Poços de Caldas, ele aceitou imediatamente, vendo a mudança como uma oportunidade de fugir das lembranças e começar uma nova vida. Com a confissão completa de Geraldo, a polícia retornou ao terreno onde a bolsa havia sido encontrada. Uma nova escavação, mais cuidadosa e abrangente, foi realizada na área indicada pelo acusado. Após 2 dias de trabalho, os peritos encontraram os restos mortais de Carolina Mendes, enterrados exatamente onde Geraldo havia descrito. Os ossos estavam envoltos em fragmentos da blusa azul clara que ela usava naquela noite fatal. Junto aos restos, foi encontrada a fita vermelha que Carolina sempre usava no cabelo. Um detalhe que Dona Aparecida reconheceu imediatamente quando a polícia lhe mostrou as evidências. 15 anos depois de seu desaparecimento, Carolina Mendes finalmente voltava para casa. O funeral da jovem aconteceu numa manhã ensolarada de junho de 2021. Toda a cidade de São Sebastião do Paraíso se reuniu na igreja matriz para se despedir da menina que havia partido numa noite de setembro de 2006 e só agora podia descansar em paz. Dona Aparecida, aos 63 anos, finalmente pôde chorar sua filha, sabendo onde ela estava. Sebastião Ferreira esteve presente no funeral, carregando flores silvestres que colhera em sua própria horta. Após a cerimônia, ele se aproximou de Dona Aparecida e, pela primeira vez em 15 anos, olhou diretamente em seus olhos. "Me perdoa, Dona Aparecida", sussurrou ele, as lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. "Eu devia ter contado antes, devia ter contado na mesma noite." Dona Aparecida segurou as mãos trêmulas de Sebastião e respondeu com a voz doce que Carolina tanto amava: "Você contou quando pode, seu Sebastião. Agora minha menina pode descansar." Geraldo Teixeira foi condenado a 18 anos de prisão por homicídio culposo e ocultação de cadáver.
Durante o julgamento, ele manteve a versão de que não havia intenção de matar Carolina, insistindo que tudo foi um acidente durante uma discussão. O promotor público, no entanto, argumentou que a obsessão demonstrada pelas fotografias e o comportamento persecutório configuravam um crime premeditado. A cidade de São Sebastião do Paraíso aprendeu a conviver com a verdade sobre aquela noite de setembro. O terreno onde Carolina foi encontrada foi transformado num pequeno memorial com um jardim de rosas vermelhas, a cor da fita que ela usava no cabelo. Uma placa de mármore traz seu nome e as datas que marcaram sua curta vida. Carolina Mendes, 1987-2006, para sempre em nossos corações. Sebastião Ferreira morreu 2 anos depois da descoberta do corpo, em 2023, aos 69 anos. Segundo os vizinhos, seus últimos meses foram mais tranquilos do que havia sido em 15 anos. Ele havia finalmente se libertado do peso do silêncio que carregara por tanto tempo. Dona Aparecida fechou definitivamente a mercearia em 2022 e se mudou para Belo Horizonte, para ficar próxima de uma irmã. Antes de partir, ela fez questão de visitar o túmulo de Carolina todos os dias durante um mês inteiro, levando sempre uma rosa vermelha fresca. "Agora posso ir embora", disse ela ao jornalista Rodrigo Pimenta, na última entrevista que concedeu. "Minha Carolina não está mais perdida." O caso do desaparecimento de Carolina Mendes tornou-se um marco na cidade, lembrado não apenas pela tragédia, mas pela importância de falar a verdade, mesmo quando ela é difícil de suportar. A frase de Sebastião Ferreira, "Eu vi o que aconteceu naquela noite", continua ecoando nas ruas de São Sebastião do Paraíso, lembrando a todos que o silêncio pode ser tão destrutivo quanto a própria violência. 15 anos depois de uma jovem sonhadora desaparecer numa noite de festa, a verdade finalmente trouxe paz para uma família destroçada e para uma comunidade que aprendeu a valorizar a coragem de quem ousa quebrar o silêncio.